noite. Nós estamos aqui para a apresentação da defesa do trabalho de conclusão de curso 1 do Glauber Araújo. Glauber, deixa eu te explicar a dinâmica. Você vai ter cerca de 20 minutos para realizar a apresentação do seu trabalho. Após esse período, eu e o professor Aragão, nós vamos fazer algumas considerações sobre ele, tá? E vamos colegiar a sua aprovação, sua nota, tá ok? Então, Ok. desde já, boa sorte na apresentação. Obrigado. Posso começar? Por favor. Bom, meu tema que eu vou apresentar é analogia de desenvolvimento de aplicações cloud com IAC e sem IAC. O orientador vai ser o professor Cleilton. E eu vou começar. Vou começar aqui com a introdução às aplicações no mundo atual. O mundo vem se desenvolvendo muito rápido e, com isso, novas tecnologias vão surgindo a todo momento. Uma delas é a que eu vou falar agora, o computação em nuvem. Basicamente, seria um ambiente onde as informações seriam armazenadas assim na nuvem, fora de um espaço físico, onde a gente poderia acessá-las de diversos locais, sem precisar estar ali naquele computador padrão, vamos dizer assim. E outra tecnologia que eu também vou comentar seria o IAC, o Infraestrutura as a Code, que seria mais uma forma de, como é que eu posso falar, gerenciar e provisionar uma estrutura por meio de código, né? Utilizando somente o código. Eu vou falar agora da motivação. Diversas empresas, no meio assim, né? Diversas empresas tendem a querer melhorar o seu custo-benefício através de automatizar certos sistemas e coisas que do seu determinado sistema. Aí uma forma boa seria utilizando a infraestrutura as a code, que por meio dela vai automatizar a parte do gerenciamento, como eu falei, assim tornando mais como é que eu posso falar? Neste âmbito, assim, vai diminuir custos, né? Nessa área, mais ou menos assim. Também tem a utilização da nuvem, né? Que por meio dela vai ser armazenado, e um padrão que eu pensei foi as empresas podiam usar a nuvem para armazenar todas as informações. Aí essas informações eles poderiam os seus funcionários serem trabalhar home office, aí todos os funcionários podiam usar as informações que tem na nuvem, coisa que, se não utilizasse a nuvem desse meu modo e fosse só presencial, poderia não ser possível, né? E um caso de uso da nuvem que eu pensei aqui seria tipo, você está fazendo um trabalho, né? Aí você trabalha por 1 a 2 horas e você tem um pequeno problema, o computador para de funcionar, aí seu trabalho pode ter ido por água abaixo. Ao utilizar a nuvem, salvando automaticamente na nuvem, você não iria perder tudo, né? Você poderia pegar certas informações que foram guardadas na nuvem e resgatá-las de onde você quiser, só tendo o e-mail correspondente ou acesso. Objetivos: demonstrar os benefícios e problemas do uso de aplicações e cloud utilizando IAC ou não. Como eu falei, tem diversas vantagens ao utilizar a nuvem e o IAC, como também desvantagens, né? Uma vantagem da nuvem também seria a segurança.
se utilizasse multicloud ainda mais, né? Várias nuvens. E o IAC com uma desvantagenzinha por ser uma nova tecnologia, né? E a estrutura as a code para pode ser que seja a implementação seja necessário profissionais mais qualificados, né? Para manusear ele. Além do mais, discutindo o custo-benefício, se realmente vale a pena a utilização dele ou não para determinada situação da empresa, né? As dificuldades da complexidade, para ver se é viável ou não, e a fluidez na implementação, se é, é- se é, é viável a implementação por meio da utilização do IAC e da nuvem. Objetivos específicos, né, que seria implementar o CRUD em uma entidade que persiste com informações na base de dados. Basicamente, seriam métodos que iriam fazer a comunicação, pegar os dados e guardar os dados no banco. Na adoção de ferramentas para desenvolvimento e situação das aplicações, tipo uma ferramenta tipo serverless para gerenciamento do sistema da nuvem, ou Terraform para utilizar com o IAC e fazer os scripts de código no JSON. Realizar o deploy dos serviços em Cloud Provider, né? Utilizando IAC ou não. Aí eu vou tender a fazer das duas formas para fazer uma comparação, né? Com as métricas de custo-benefício e implementação. Os trabalhos relacionados, eu vi muito o desenvolvimento de um ambiente computacional baseado em Cloud Computing, do Marcelo Crestani. Ele falou bastante sobre o ambiente de computação em nuvem, sobre as vantagens, as desvantagens, como deve se utilizar e tal. E Cloud Computing, uma questão de segurança. Gostei bastante desse, falou muito sobre a segurança que a gente pode adquirir ao usar a computação em nuvem, ou como ele mostrou muito sobre o multiclouding, que seria diversas nuvens manuseando ao mesmo tempo. Revisão biográfica, eu botei uma imagenzinha de uma APIzinha que vai ser feita em nuvem, colocada na nuvem, né? O front e o back-end, e o botãozinho de deploy, que vai ser os passos que eu vou fazer. Tecnologias utilizadas, eu vou usar o C Sharp, os serverless, como eu tinha falado, para fazer o gerenciamento da nuvem, o Kubernetes, caso eu queira utilizar algum serviço de Cloud Native, né? Terraform, eu vou utilizar ele junto com o IAC para fazer o scriptzinho, para fazer o gerenciamento lá da infraestrutura. Metodologia, que é composta dos passos de desenvolvimento do serviço, construção da interface e os deploys, utilizando IAC ou não. Vou falar sobre cada um pouco mais à frente. Desenvolvimento de serviço, basicamente seria o front e o back. O back seria as classes, métodos e o CRUD, né, fazer a ligação com o banco de dados e as informações, passar e manipular as informações. E o frontzinho, né, para mostrar as informações e tal, um HTML, um CSS. A construção da interface, que seria basicamente o que vai ficar visível na aplicação para a pessoa ver. Basicamente seria o tamanho, a cor, o formato, se seria utilizado imagens, alguma animação, um botão, um movimento, algum movimento na tela. Deploy no Cloud Provider, usando no AWS com ou sem IAC. Como eu disse, eu vou fazer
com o IAC, usando o sistema de automatização da infraestrutura e do provisionamento, e vou subir para ver como é que fica com essas vantagens relacionadas ao custo-benefício e à implementação. Da mesma forma, eu vou fazer 100 e comparar os dois para ver qual é o melhor proposto na situação. Contribuição da monografia, que seria demonstrar a criação das aplicações para visualização em um dashboardzinho, as vantagens, né, e desvantagens do uso da infraestrutura as a code em aplicações na nuvem, e a análise em relação ao custo-benefício dos dois, né, tanto com ou sem o IAC. Os trabalhos futuros vão ser justamente a implementação das aplicações, a criação da interface e o deploy provider. Bom, é isso. Agradeço a atenção. Cadê o Cleilton? Cleilton? Bem, professor Aragão, por favor, você pode iniciar com as suas observações, com aquilo que você gostaria de sugerir para o trabalho do Glauber. Vamos lá. Tentando ser bem objetivo aqui, tá, Glauber? A sua apresentação tá bem melhor do que o que você escreveu. Tá? Entendo. Fica bem claro que você domina o assunto, que você trabalha com isso, que que você tem muito bem desenhado na sua cabeça o que você quer para o seu TCC2, e isso é muito bom, tá? É, a gente percebe, né, em muitos alunos de TCC1 que eles ainda não têm digamos assim, um caminho bem traçado mentalmente falando do que querem, né, nos seus projetos. Você tem, certo? Você tem. Você domina a linguagem, você fala com naturalidade, até demais, perde até às vezes a formalidade de uma apresentação de TCC quando está falando, mas eu sei que isso é bem natural por você ser bem familiarizado com a tecnologia da qual você está falando, tá? Porém, você precisa a escrever melhor, tudo bem? Por exemplo, quando a gente estava Entendi. lendo os objetivos específicos, você pode voltar lá para os objetivos específicos, por favor? Tá? Volta aí, pronto. Compara com o que você escreveu no documento que eu recebi, tá? Assim, informação nova na hora da apresentação, tá? Então, veja, você tem todo o potencial para ir para o CTC2, mas você precisa escrever o que você aqui falou e muita coisa que você colocou na apresentação que não tem no seu trabalho, tá? Entendo. Acho bastante válida a proposta de fazer a comparação das duas arquiteturas, tudo bem? Porém, eu senti falta, né, de você especificar melhor que indicadores você vai utilizar para fazer essa comparação. As métricas, né? Quais são as métricas que você vai utilizar? Né? Assim, eu li aqui, né, você falou aí de custo, tá? Custo a gente usa para tudo, né? Enfim. Mas assim, quais são? Falou de segurança, mas o que assim ficou já tanta gente é esse. Ficou vago. Ficou um tanto vago. Que métricas são essas que você vai utilizar para fazer essa comparação, tá? Entendo. Outra coisa também que assim, não invalida, mas seria interessante você também discorrer sobre, é você dizer o porquê das escolhas dessas tecnologias,
Né? Por que usar o Terraform? Por que usar o AWS? Não porque, não, eu vou usar porque eu gosto. Não, eu vou usar porque o AWS Qual a vantagem, fornece, né? fornece SSO, né? Fornece as funcionalidades XPTO, entendeu? Então, assim, faltou isso, e isso faz parte da metodologia, tá? A sua metodologia, cadê aqui a metodologia? Aqui resumo bibliográfica, cadê a metodologia? Motivação. Produção, motivação, tá aqui. A metodologia, você colocou desenvolvimento back-end, front-end, né? A vantagem, desvantagem, não, isso aqui não é metodologia. Metodologia é o estudo do método, é o que você vai fazer e como você vai fazer, tá? Vantagem, desvantagem deveria você poderia colocar lá na motivação, enfim, tá? E aí, só para finalizar, uma coisa que me fiquei assim curioso é o seguinte: você durante a apresentação, inclusive aqui no na escrita, você colocou aqui na contribuição, tá? Trabalho de vídeo contribuído, né? Demonstrando a criação de aplicações para visualização em um dashboard, assim. O que é a criação de aplicações para visualização em um dashboard? Você também colocou aí na sua apresentação. Não, basicamente, isso aí eu gostaria de botar só, colocar o que eu observei, como funcionam as duas aplicações e vantagem e desvantagem. E Tá. criar um Então, assim, dashboard baseado nisso. podia ser num PowerPoint, então, né? Entendi. Sim, Aqui sim. você colocou assim, criação de aplicações para visualização em um dashboard. Tá parecendo que você vai criar uma aplicação concorrente do Power BI aqui, entendeu? Eu disse, Ah, que entendi. ele escreveu aqui, cara? Eu diminui isso aí. Cuidado quando for escrever, tá? Escreva melhor, assim, para a gente poder entender. Do outro lado tem alguém que vai ler e que não lê a sua mente, tá? E aí, você coloca ali, por favor, em trabalhos futuros, no seu slide, por favor. Isso aqui que você colocou como trabalho futuro, você na apresentação disse que ia fazer. Eu fiquei sem entender. Na apresentação? Sim, você estava falando que ia ter um front, um back, né? Que ia ter uma interface, né? Sim. Enfim. Né? Os É, trabalhos futuros não é relacionado ao que seria feito no TCC2? tá, mas então, é porque é o seguinte, ó, vamos lá. Trabalho futuro, a gente deixa para colocar, pelo menos assim, né? No TCC2, tá? No TCC2, quais são os Entendo. trabalhos futuros? São, por exemplo, vamos supor, quem está aqui na sala aqui? Vamos supor quem tá aqui? Que o Josué, que está aqui te assistindo, ele quer dar continuidade ao teu projeto de TCC, o final, porque aqui é uma parte de um todo, tá? O TCC não é só um ou dois, é um e dois. Aí ele Uhum. vai olhar assim, poxa, quais são as possibilidades de trabalhos futuro que o Glauber sugeriu? Aí ele pega um gancho do teu trabalho e continua a pesquisa, tá? Ok? Então, não é trabalho futuro, isso aqui no TCC1 é a metodologia, é o que você vai fazer, é assim, é como você vai fazer, tá? Já é a proposta do Entendi. seu. Então, eu não sei se você pegou um template errado, enfim, mas não é isso aqui você vai fazer, ok? Então, não é bem trabalho futuro. Entendi. Beleza? Então, assim, resumindo, tá? A sua proposta é muito boa. Eu espero que você consiga desenvolvê-la, tá? Mas você precisa escrever melhor o seu trabalho. E eu sei que isso, infelizmente, é um drama, né? De várias pessoas do mundo da tecnologia, né? Essa dificuldade em, Infelizmente. em parar de codar para escrever um texto, né? Então, mas enfim, né? É algo tão bom quando você, Um né, aprendizado.
Assim, é tão ruim que você tá numa empresa, você vê um e-mail mal escrito, sabe? Enfim, e é isso. Bem, pessoal, agora, Cleilton, vamos para a próxima fase, que é onde a gente conversa em particular, né, sobre a nota Bora, aí legal. do nosso Bora. amigo. Assim, Beleza? beleza. Eu gostaria de parabenizar, né, o Glauber pelo trabalho dele. Embora a gente sabe que tem aí algumas ressalvas, a gente sabe que, né, se tivesse tido mais tempo, com certeza, tanto o trabalho escrito quanto a apresentação, né, seriam diferentes. Mas fica aí digamos assim, o hands-up, né, para os seus colegas como um todo que estão aqui assistindo, né? Que tudo aquilo que a gente faz precisa de investimento de tempo, né? Então, assim, eu fico muito contente pela proposta do Glauber, né? Está muito alinhado às expertises que ele tem e, sem dúvida nenhuma, o TCC2 vai ser brilhante e eu quero que você convide essas pessoas que estão aqui, Glauber, no TCC1 para o seu TCC2, né? Se você for fazer, né? Se você for aprovar, para que essas pessoas, né, elas possam tirar algumas lições aprendidas do seu trabalho, né, e do trabalho dos demais colegas, para que assim colaborativamente a universidade ganhe, né, com o envolvimento e engajamento de vocês nos trabalhos de conclusão de curso, tá bom? Beleza. Então vou aqui falar com o Aragão. Vocês podem se ausentar. Depois eu falo para você, Glauber. E aí você envia a mensagem do broadcast para os demais. Beleza? Beleza. Show.